É, Tem uma pergunta que as pessoas costumam fazer direto, e também uma pergunta que eu venho fazendo a mim mesmo há muito tempo, que é a seguinte pergunta: por que é tão difícil fazer as coisas que tem que ser feito? Por que a vida é tão chata? Tipo assim, por que é tão bom comer besteira, mas é tão difícil se alimentar de forma saudável? Por que que é tão bom ficar jogado no sofá o dia inteiro, mas é difícil ir caminhar, é difícil treinar, exercitar o próprio corpo? Por quê? Por mais que essa pergunta para uma pessoa que não tem um desenvolvimento cognitivo intelectual concluído, eu posso lhe afirmar que existe uma resposta sim para isso. E a resposta disso está na neurociência, até porque a neurociência é o estudo do cérebro. E essa dificuldade de tomar uma atitude em frente às suas dificuldades, que no caso você quer caminhar, você quer se alimentar de forma saudável, essa dificuldade ocorre justamente por causa que você não tem conhecimento do que o seu cérebro é feito, de como o seu cérebro reage a diversas situações em sua vida. Então, a primeiro eu preciso falar uma coisa para vocês. Existe uma coisa no nosso cérebro chamada de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do nosso cérebro que é responsável por fazer a gente sentir prazer ou motivação para buscar algo. Então, por exemplo, por que você não tem motivação para caminhar? Por que você não tem prazer para caminhar? Por que você não tem prazer de treinar ou de se alimentar de forma saudável? Porque os seus níveis de dopamina, que é o neurotransmissor do seu cérebro que está escasso, que está ausente, ele está escasso. Então, como é que eu faço para poder alterar isso? Por mais que pareça que eu deveria dar um discurso absurdamente gigante ou então apresentar a vocês pergaminho da vida, na verdade a resposta é até bem simples, tá bom? O que você tem que fazer é ajustar o seu receptor de dopamina. Como assim? Os receptores de dopamina são tipo que a porta para a entrada da dopamina no seu cérebro. Então, quanto mais dopamina você recebe nesses receptores de dopamina que atuam no seu cérebro, mais eles vão se ajustar, eles vão se regular para receber a quantidade de dopamina mais equilibrada possível. Então, se você libera muita dopamina no seu cérebro, os seus receptores de dopamina eles vão se ajustar. Então, vamos lá. Caminhar, por exemplo, ou fazer um exercício físico, libera pouca dopamina. Então, imagine só que no seu cérebro a dopamina ela é liberada em pouca quantidade, mas os seus receptores de dopamina eles estão tão acostumados a receber dopaminas muito grande, em muita quantidade, que eles se fecharam, eles se regularam. Então, tipo, jogar videogame. Deixa esse barulho sair que a gente continua conversando, beleza? Então, por exemplo, jogar videogame ou fazer uma atividade como, por exemplo, sair para uma balada, beber cerveja, usar droga, isso libera muita dopamina no seu cérebro. Então, por exemplo, jogar videogame ou então sair para uma balada, para festa, é muito bom no começo, porque no começo, quando você, por exemplo, uma criança que só libera dopamina brincando na rua ou então fazendo atividade física, no começo fica muito legal você usar droga, você ir pra festa, balada, beber, fumar, é muito bom. Só que com o tempo isso passa a perder o prazer, fica chato. Sabe por que fica chato? Por causa que os seus receptores de dopamina, eles vão receber uma quantidade de dopamina muito grande comparada com a quantidade de dopamina que você recebia antigamente. Então o que vai acontecer? Os seus receptores de dopamina, como eles estão recebendo a quantidade de dopamina muito grande, eles vão se ajustar, eles vão se adaptar a essa quantidade de dopamina muito grande que você está recebendo.
Então, por exemplo, fumar, beber, sair pra balada, jogar videogame, libera muita dopamina no seu cérebro. E o que vai acontecer? O seu receptor de dopamina vai querer ajustar a quantidade de dopamina recebida para poder ter um recebimento de dopamina mais ajustado, entendeu? Então, por exemplo, no começo jogar videogame é muito legal, mas depois vai ficar chato. Se não já está chato para você. Só que aí o que acontece? Mas Cauê, por que que as pessoas começaram a achar chato fumar? Fumar maconha fica chato, ir pra festa fica chato, mas eles sempre vão. Por que, Cauê? Bom, na verdade a resposta é até bem simples, por causa que os receptores de dopamina, apesar dele estar enjoado dessas coisas, esses caras que estão viciados nessas coisas acabaram criando uma dependência dopaminérgica para fazer essas coisas. Então, por exemplo, tem gente que se você perguntar pra ela, por que que você não sai das drogas, cara? Isso tá te destruindo. A pessoa vai dizer, cara, essa é a única coisa que eu queria fazer, só que eu não consigo. Não é que o cara que está nas drogas não sai das drogas porque ele não quer sair das drogas. É porque ele não tem capacidade de fazer isso. Ele não pode, entendeu? Não tem como ele fazer isso, entendeu? E como ele não tem uma instrução de alguém que tem um intelecto avançado o suficiente para instruir aquela pessoa para sair daquela situação de dependência, ela não vai sair, não tem como, porque ela não tem informação do que ela tem que fazer para sair daquilo, entendeu? O recomendado é que ela comece a se deixar de usar as drogas aos poucos, entendeu? Para que os receptores de dopamina dela comecem a se ajustar aos poucos. Então, se ela usa maconha 3 vezes ao dia, ela tem que começar a usar 2 vezes por dia ou uma vez por dia. Por mais que seja difícil, no começo vai começar a ficar fácil usar uma vez por dia, vai começar a ficar normal. E depois que ela usar uma vez por dia, aí ela vai ter que usar uma vez um dia e no outro dia ela não vai usar. Aí vai ficar difícil fazer isso, só que depois de um tempo, o receptor de dopamina dela vai ser ajustado. Então, o que acontece é o seguinte: uma pessoa que tem dependência por drogas, ela só tem essa dependência por drogas por conta justamente que os receptores de dopamina dela está muito mimado, entendeu? Os receptores, na verdade, no plural, porque são vários receptores de dopamina. Eles estão mimados por conta de que eles já receberam tanta quantidade de dopamina absurda que eles não têm capacidade de sentir prazer. Na verdade, eles não têm capacidade de receber quantidades baixas de dopamina para fazer você sentir prazer. Então só que isso não se leva só para as pessoas que usam drogas, tá bom? Isso aí também funciona para as pessoas que são viciadas, por exemplo, em jogar videogame, entendeu? Pessoas que são viciadas em usar drogas, obviamente, né? Mas também isso funciona para pessoas que são viciadas em ler, entendeu? Em ler, ou então em caminhar, ou então em fazer algum esporte, alguma atividade física. Então o que acontece é o seguinte, uma pessoa que ela é viciada em drogas, ela não tem uma vida mais prazerosa do que a sua, entendeu? Por quê? Eu já vou explicar o porquê. Porque você vai dizer, ah, mas Cauê, uma pessoa que ela usa drogas, ela libera mais dopamina, então ela tem uma vida mais prazerosa do que a minha. Só que não é o que é de fato, tá bom? Isso não é o que realmente acontece. Porque o que acontece é o seguinte, uma pessoa que ela usa drogas, ela não tem uma vida mais prazerosa do que a sua, justamente por conta de que ela não recebe toda a dopamina que o cérebro dela produz, entendeu? Que a droga produz para ela. Então o que acontece é o seguinte, a questão não é o tanto de dopamina que você libera no cérebro, mas é o tanto de dopamina que você recebe. Então a pessoa que ela sente muito prazer, Acontece quando você fica viciado em aprender sobre o que os outros aprenderam, tá, gente? Saindo do vídeo. então o que acontece? Por que que eu falo que uma pessoa drogada, ela não tem uma vida mais prazerosa do que a sua? Por causa que o que define o que você sente prazer ou não, não é o tanto de dopamina que seu cérebro libera, mas é o tanto de dopamina que ele recebe, entendeu? Então a pessoa que ela é drogada, ela não recebe toda a dopamina que o cérebro dela libera, entendeu? Por causa que os receptores de dopamina dela já se ajustaram
para receber uma quantidade de dopamina muito grande, entendeu? E os receptores de dopamina não vai receber toda a dopamina, porque a dopamina que o receptor de dopamina aceita é uma quantidade de dopamina bem equilibrada. Então, uma pessoa que ela tem muito prazer em ler livros, ela sente o mesmo prazer do que uma pessoa que é viciada em drogas ou então uma pessoa que é viciada em jogar videogame. Ela sente a mesma quantidade de prazer do que uma pessoa que é viciada em jogar, por exemplo, jogos, entendeu? Free Fire, qualquer tipo de jogo. Então o que acontece é você que fica pensando aí que eu tenho uma vida mais prazerosa do que uma pessoa que é viciada em ler, do que uma pessoa que é viciada em caminhar. Você está muito enganado, porque os seus receptores de dopamina, eles já se equilibraram. Jogar videogame ou então usar drogas não fica tão prazeroso como é no começo, por causa que os receptores de dopamina, eles vão se ajustar. Então o que acontece? Imagina só, um receptor de dopamina aqui e aqui é a droga que vai produzir dopamina. No começo, quando você não é acostumado a usar droga, seu receptor de dopamina ele fica assim aberto. E aqui a droga vai liberar muita dopamina. Imagina só que aqui tem um monte de dopamina assim, ó, inundando aqui o receptor. E o receptor de dopamina ele vai receber muita dopamina. Aí, por questões naturais do seu cérebro, o seu receptor de dopamina ele vai se ajustar para receber a quantidade de dopamina que está vindo. Ele vai equilibrar. Porque ele entende que não é essa quantidade de dopamina que você tem que receber naturalmente. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai se fechar. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, na verdade é uma metáfora, por causa que você não tem só um receptor de dopamina, são vários. E quando eu falo que ele vai diminuir, eu estou dizendo que a quantidade de receptores de dopamina vai diminuir. Sendo assim, a quantidade de dopamina que você vai receber também vai diminuir. Então o que acontece? O receptor de dopamina, após ele perceber que ele está recebendo muita dopamina, ele vai se diminuir para se ajustar à quantidade de recepção de dopamina natural que o seu cérebro tende a ter. Então, uma quantidade de dopamina muito grande que você vai receber não vai entrar aqui no receptor mais, vai entrar pouca dopamina. E o que, que acontece? Uma pessoa que agora está com receptor de dopamina muito pequeno, não consegue receber muita dopamina, quando ela vai ler, a atividade de ler, de caminhar, libera pouquinha dopamina. Então vai tipo chegar a uma quantidade assim, bem pequenininha de dopamina. E esse receptor aqui, por ele estar bem pequenininho, ele não vai sentir prazer. Ele vai perder a capacidade de sentir prazer. Entende? Então, ler livro, caminhar, sair na rua, um jantar com a família que era para ser tão legal, para um drogado não se torna mais prazeroso, se torna entediante. Porque ele perdeu a capacidade de sentir prazer. Não tem como mais ele sentir prazer com essa atividade aqui. Como ler ou então jantar com a família. Então, o que você que acha que sua vida é chata, cara, eu não consigo ler, velho. É chato ficar no sofá estudando, é chato estudar sobre neurociência, é chato ir caminhar. Eu tô achando chato até ver esse vídeo aqui. O que você tem que fazer é ajustar os seus receptores de dopamina para o seu estado natural. Como é que eu vou fazer isso, Caio? Comece retirando tudo aquilo que libera muita dopamina para você. Se você é uma pessoa que é viciada em jogar jogos, joguinho, sabe? Free Fire, qualquer jogo, Clash Royale, qualquer jogo que você te jogar aí, qualquer um. Aí você vai falar, mas Cauê, mas jogar não atrapalha a minha vida, mano. Se você quer caminhar, se você quer ter capacidade de estudar, de sentir prazer em fazer coisas que você considera chato, você precisa tirar essas coisas que liberam muita dopamina no seu cérebro. Porque jogo libera muita dopamina, cara, muita dopamina. E seus receptores de dopamina, eles já se ajustaram para receber a quantidade de dopamina que o seu cérebro tende a receber naturalmente. Será que não dá para entender isso, cara? Então o que você tem que fazer é tornar a sua vida chata. Porque o que acontece? Quando você... Deixa eu só me alongar aqui rapidinho. Quando um drogado... Se você olhar para um cérebro de um drogado,
vai estar assim, o receptor de dopamina dele vai estar bem pequenininho, tá bom? E a quantidade de dopamina que o cérebro dele recebe após ele usar drogas 3 vezes por dia é muito grande, muito grande. E ele acaba recebendo pouca dopamina, só que o que acontece? Ele acaba ficando dependente, porque tudo que libera menos dopamina, igual jogar, que libera menos dopamina, igual caminhar com a família, que libera menos dopamina, igual caminhar sozinho, que libera ainda menos dopamina, fica chato, muito tediante. Então ele sempre tem que recorrer ao uso de drogas para ter aquela sensação de prazer, para dar um sentido à vida. Então o que esse drogado tem que fazer? Ele não usava ele não usava 3 vezes por dia droga, agora ele vai passar a usar 2 vezes por dia droga. Se ele conseguir, ou melhor, né? Ele vai usar 1 vez por dia droga. E aí ele vai ajustar o nível de dopamina dele. Porque o que acontece? Quando o receptor de dopamina perceber que a quantidade de dopamina que está tentando entrar no receptor de dopamina é menor, vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aumentar. E aí, quando o receptor de dopamina aumentar, você vai começar a sentir aquela mesma quantidade de prazer que você sentia antigamente com 3 usos de droga por dia. E aí você vai diminuir mais ainda. Você usa só 1 vez por dia, você vai começar a usar 1 vez um dia e no outro dia você não vai usar. Aí esse receptor de dopamina, para voltar a sentir aquela sensação de prazer que você sentia antigamente, vai fazer isso aqui, ó. Ele vai aumentar. Agora que você usa droga 1 vez num dia e outra vez não, você vai usar só 2 vezes por semana. Aí vai ficar chato fazer isso, mas até que vai ser um pouco prazeroso. E aí para o seu cérebro, para o seu receptor de dopamina sentir o mesmo prazer que ele sentia antigamente, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se ajustando aos poucos. Daqui a pouco você não vai ter necessidade de usar drogas. Na verdade, até você parar de usar drogas, vai ser um trabalhinho, vai ser uma coisa entediante. Até que seu receptor de dopamina fique assim, ó, fique grande. Então, para você começar a sentir prazer em ler livros, em caminhar, primeiro você precisa ajustar o seu receptor de dopamina. Então vamos parar de ficar viciado em jogos, vamos parar de ficar indo pra balada, pra festa, bebendo cerveja, fumando droga, usando maconha, porque isso aí libera muita dopamina. Isso vai fazer o seu receptor de dopamina não ter capacidade de sentir prazer em fazer coisas simples. Então o que acontece é o seguinte, viu só como é que é tão simples você poder mudar de vida? Você ter prazer em viver, sua vida é chata, não é por causa que ela é chata, é porque os seus receptores de dopamina estão muito fechados. Então a sua capacidade de sentir prazer na vida fica muito pequena, cara, fica muito baixa. Quando você reajustar os seus receptores de dopamina a seu estado natural, você vai voltar a ser feliz, cara. Você vai ser feliz como você nunca foi antes. Você acha mesmo que você é mais feliz do que uma pessoa que caminha todo dia só porque ele não joga esses joguinhos que você fica jogando? Só porque você vive bebendo cerveja, fumando droga? Você acha mesmo que você é mais feliz? Você acha mesmo que você tem mais prazer na sua vida do que uma pessoa que sai para caminhar? Do que uma pessoa que vive lendo? Sendo que essa pessoa tá lendo, tá buscando conhecimento, tá tendo saúde na vida dela, tá tendo a perna mais forte, tá fazendo exercício físico, tá com a corrente sanguínea circulando corretamente, e você aí que está destruindo sua saúde e ainda assim está recebendo uma quantidade de dopamina muito pequena. Como é que fica? Então, para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma informaçãozinha aqui para vocês, que é o seguinte: teve um estudo que fizeram que esses estudiosos pegaram, parece que foi 100 participantes ou 10, eu não lembro a quantidade, mas o que importa é o resultado e a conclusão desse estudo. Eles pegaram várias pessoas e colocaram em uma sala que não tinha nada para fazer. Nada. A única coisa que tinha para eles fazerem era apertar um botão que dava choque neles. Choque mesmo, incomodava eles. E eu não lembro a quantidade, parece que 90%, mas o que interessa é que a maioria dos participantes tinham homens e mulheres. Eles escolheram apertar o botão de tomar um choque, de incomodar a si próprio, do que ficar no tédio. Então, cara, você acha que é chato caminhar? Você acha que é insuportável
insuportável ter que encaminhar, ter que fazer exercício físico, é chato, ter que ler. Faz o seguinte, torna a tua vida entediante, cara. Joga pra fora tudo isso que libera muita quantidade de dopamina nos seus receptores de dopamina. E aí o que vai acontecer é que seus receptores de dopamina, por não ver mais capacidade de receber uma quantidade de dopamina muito grande, ele vai recorrer a quantidades de dopamina muito pequenas, entendeu? Por você ver que é tão chato ficar sem fazer nada, você vai falar, cara, é melhor eu ir caminhar do que ficar sem fazer nada. É melhor receber pouco prazer, que é caminhar, pouquinho prazer, do que ficar em casa sem fazer nada. E caminhar vai ser sim pouco prazer, mas por enquanto. Porque quando o seu receptor de dopamina perceber que ele está achando isso entediante, ele está achando isso pouco prazeroso, ele vai ajustar a recepção dele para que ele possa te dar uma quantidade de prazer o suficiente para que você possa ter uma vida prazerosa e saudável. Então, cara, o problema das pessoas é que elas fogem do tédio, entendeu? Mano, desinstala teus jogos que tu tem no teu celular. Para de usar droga, velho. Ah, não consigo. A dependência ela tá num estado muito grave. Então, peça para alguém te levar para o hospital para que os médicos lá te encaminhem para um local onde eles vão te te ajudar a ajustar esses níveis de dopamina, beleza? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito nesse vídeo. Se eu contribuí com a vida de vocês, se eu agreguei algo na vida de vocês, algum conhecimento útil para vocês, eu peço que vocês possam agregar algo útil para mim também, que é o seu like. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal para que vocês possam receber mais vídeos como este. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, falou.